Falar do Conselho Tutelar, mas você sabe o que de fato ele é, o que faz, como funciona? Talvez muitos não entendam a importância desse órgão na proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes. Então hoje nós vamos esclarecer isso para você. Percebeu omissão ou abuso desses direitos infantis e juvenis? Quer denunciar? Entenda agora no Saiba Mais. Quem está aqui com a gente é Neliton Português, presidente da Associação dos Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do Distrito Federal. Grata por estar conosco no programa. Obrigado, Lília. É uma satisfação como presidente da associação e conselheiro tutelar estar aqui no programa com vocês, no programa Saiba Mais. Neliton, historicamente, como surgiram os conselhos tutelares? Os conselhos tutelares surgiram, Lília, a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990. Nós tínhamos anteriormente o juizado de menores, e a função do conselheiro tutelar foi extraído do extinto juizado de menores. E ele está vinculado, esses conselhos, né? Estão vinculados a algum órgão? Nossa vinculação ela é administrativa. O conselho tutelar é um órgão autônomo, não é? E a nossa vinculação é administrativa junto ao Poder Executivo. Ele, então, é um órgão público autônomo, permanente, digamos assim, não jurisdicional. Perfeitamente. Explica o que seria, assim, não jurisdicional. Ele fiscaliza outros órgãos, por isso que ele não pode estar vinculado a outro órgão. Nós não temos o poder de justiça, né? Mas nós temos o poder de fazer os encaminhamentos para a validação das medidas de proteção no Conselho Tutelar, né? Então, a gente oficializa o judiciário para que as medidas de proteção sejam aplicadas pelo juiz da vara da infância. Então, de fato, qual que é a função desse órgão? O Conselho Tutelar é um órgão permanente, não jurisdicional, encarregado de zelar pela proteção e pelo direito de criança e adolescente. Você citou aqui o ECA, né? O Conselho Tutelar, ele tem que seguir as determinações do ECA. Então, o que o ECA determina? O ECA determina, no seu bojo, na sua essência, a proteção e a garantia de direito de criança e adolescente. Então, o Conselho Tutelar, ele a partir do momento que ele é acionado por qualquer tipo de violação ou suspeita de violação, nós temos a obrigação de acompanhar aquelas famílias e aplicar as medidas pertinentes a cada caso específico. E você falando aqui de violação, né? No caso também até de omissão, né? A questão de um pai que está faltando com as suas obrigações, o conselheiro também pode atuar. Isso, e não é só por omissão de pais não, sabe, Lília? É mesmo. Porque o maior violador de direito hoje, infelizmente, é o Estado. Exato. Por quê? Porque o sistema está sucateado. Então, famílias vão até o Conselho Tutelar para garantir uma vaga em creche, para garantir uma vaga escolar. E aí o Conselho Tutelar tem que fazer essa requisição de serviço público para que o governo possa cumprir. Então, não é só por omissão dos pais, é por omissão também do Estado que não aplicou os recursos devidamente para atender melhor essa população que tanto necessita. Essas medidas de proteção são feitas, aplicadas pelos conselheiros tutelares. Pelos conselheiros tutelares, perfeitamente. Vamos então para a dúvida da Sheila Greik, de Brasília, Distrito Federal. Como é formado o quadro de funcionários do Conselho Tutelar? Veja bem, é preciso entender que nós temos 5 conselheiros tutelares eleitos pela comunidade, que é previsão legal em lei, que os conselheiros tutelares é escolhido pela população local, mas nós temos também um corpo administrativo. Esse corpo administrativo é extremamente reduzido. Nós temos lá, na verdade, 4 funcionários que são de livre provimento e indicação do próprio Estado, do próprio governo. Para quê? Para dar o subsídio dos encaminhamentos para o conselheiro tutelar na aplicação da medida. Agora, com relação ao ECA, ele determina a quantidade de conselhos, né? Perfeito. O ECA diz que a cada 100 mil habitantes há uma necessidade de instalação de um conselho tutelar em cada região desse Brasil. A cada 100 mil habitantes, ter um conselho tutelar. E como é o mandato? O mandato é de 4 anos hoje, né? O mandato é de 4 anos, como eu falei anteriormente, escolhido pela comunidade,
não é? Existe em algumas unidades da federação a necessidade de se fazer uma prova escrita e a comprovação de título, de experiência no mínimo de 3 anos. Então, há unidades da federação, como no DF, que exigem esses encaminhamentos. E, via de regra, tem que ser maior de 21 anos, uma idoneidade? Né? Tem que ser maior de 21 anos, ter idoneidade moral, comprovada através de certidões negativas criminais, tá? E não são poucas, acho que são umas 12 certidões criminais que você tem que levantar para provar que você está habilitado a defender direito de criança e adolescente. Tem que ser o porta-voz da comunidade, né? Íntegro. Íntegro, perfeitamente. Então, assim, qualquer pessoa, de certa forma, atendendo a esses critérios, pode ser um conselheiro tutelar, não precisa ter nem experiência, nem uma formação profissional. Não, não tem essa necessidade. É igual eu falei anteriormente, há unidades da federação que exigem uma experiência no mínimo de 3 anos. Não é toda a unidade da federação, mas tem estados que exigem essa experiência para se tornar um conselheiro tutelar. A Marina Carneiro, de Brasília, Distrito Federal, também fez uma pergunta.